Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. É tempo de esperançar, né? Infelizmente eu estive aí afastado de vocês por 2 dias seguidos, na segunda e na terça, né? Por conta... Não, na segunda foi, na terça e na quarta, por conta do esforço da escuta diaconal, né? É muito complicado, é muito difícil, mas a gente não tem jeito, a gente não tem outro momento para se encontrar, para fazer essa escuta, a não ser esse momento, né? Então, eu estou tendo que fazer isso, está sendo muito, muito bom, no sentido de poder fazer uma escuta bem feita, das pessoas serem ouvidas, serem apresentadas, né, trazerem as suas questões, e está sendo uma experiência muito rica, né? Realmente uma experiência muito rica, muito agradável. Mas está sendo difícil porque eu estou afastado, fiquei 2 dias seguidos afastados dessa minha comunidade eclesial, né? Então a gente está levando as coisas aí dentro do possível, né? Mas hoje a gente vai se reunir e a gente tem um texto que ele tem uma dimensão, pelo menos assim na minha opinião. Claro que eu não sou o dono da verdade, eu não sou o senhor da verdade, né? Mas na minha opinião ele tem uma mensagem muito importante, muito profunda e habitualmente uma mensagem que é esquecida, é colocada em segundo plano. Fotos Alves. Paz e bem, Fotos Alves. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Entrou... Ângelo! Paz e bem, Ângelo. Né? Estamos aí, daqui a pouco a gente vai começar, né? Eu ainda... Boa noite, paz e bem. Obrigado, Ângelo. Sabe, eu espero que a gente tenha conseguido resolver o problema, né? Que eu tive por duas lives que caíram com menos de 30 minutos, fez 30 minutos, caiu. Aí eu fiz uma live com 25 minutos, não caiu, mas a Isabel me deu uma dica, né? Eu ainda não tive tempo de confirmar, mas é provável que agora a gente volte a conseguir fazer 1 hora de... né? Mas como eu estava falando, a leitura de hoje, uma visão, um entendimento, pelo menos assim, para mim, muito interessante, e que eu acho que pode ser muito oportuno, né? E que eu coloquei esse entendimento, essa visão no próprio título, né? Existe aqui uma coisa que a gente tem que evitar, que é um mal entendido, uma má compreensão, né? Mas há também uma mensagem muito importante. Acho que ela não é plenamente acompanhada pelas pessoas, né? Então acho que vale a pena a gente fazer essa reflexão, né? Então vou fazer essa reflexão. Oi, Diane, paz e bem. Volto a pedir às pessoas desculpas, porque terça e quarta eu não fiz a live, né? Porque eu estava em escuta sinodal.
Né? A experiência da escuta sinodal é muito rica, é muito boa. Né? Vou até conversar, né? Porque eu acho que a gente devia, após essa escuta terminar, ano que vem, pensar em criar sínodos na nossa paróquia. Né? Cada um na sua paróquia criar um sínodo. Sabe, você realmente a postura de você escutar o outro, de você se abrir para ouvir o outro, né? E assim, as pessoas estão conseguindo fazer um sínodo bom, sabe? As pessoas estão assim com uma espiritualidade de sínodo, de tentar, primeiro, de ouvir o outro. Mesmo quando não concordam, as pessoas estão ouvindo o outro, que já é um ganho. Mas, assim, mais do que isso, as pessoas estão fazendo um esforço de se encontrar nas escutas e tentar buscar um denominador comum. Né? Então, eu acho que está sendo assim, muito interessante o processo. Mas me tirou 2 dias de convivência com vocês. Eu peço muitas desculpas. Eu sei que você é muito gozado que desde o início eu tenho falado em seguir Jesus, eu tenho falado em caminhar, eu tenho falado em caminho. E essas palavras, na vivência da sinodalidade, estão muito em voga. Né? Vamos começar, pessoal? Vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, quando Jesus aproximou-se de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendestes hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido dos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconhecestes o tempo em que fostes visitada. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, o Torre entrou. Paz e bem, Torre. Sabe, essa uma profundidade imensa, né? E aqui há uma armadilha, uma interpretação aparente que surge de vez em quando, eu vejo algumas pessoas fazerem de vez em quando, mas é uma interpretação que a gente deve não só evitar, como corrigir. Né? São raros os momentos que eu falo isso, mas eu acho que esse é um dos momentos. Algumas pessoas, oi Fernando, paz e bem, algumas pessoas leem essa passagem e acham que Jesus está dizendo que Jerusalém foi destruída porque não reconheceu Jesus. Como se houvesse uma punição por parte de Deus por Jerusalém não ter reconhecido Jesus. Né? Sabe, pessoal, isso é uma interpretação errada. Ah, Bernardo, mas o diácono da minha paróquia, o padre, o bispo, está errado. Tá? Está errado, porque se você interpreta assim, você interpreta um Deus mau, um Deus vingativo, né? E Deus não é mau nem é vingativo, né? Deus é amor. E quem diz isso é a própria Bíblia. João fala claramente: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não conciliar os fatos. Sabe, pessoal,
O que acontece aqui, e é preciso que a gente entenda, é que as mesmas coisas que impediram a cidade de Jerusalém de reconhecer a visita de quem lhe podia trazer a paz, ou seja, reconhecer a visita do Deus encarnado na forma de Jesus, né? Jesus 100% Deus e 100% homem, plenamente Deus, né? E ele vem ao encontro de Jerusalém, e Jerusalém não a reconhece, não o reconhece. E quando ela não o reconhece por ter devidos problemas. E estes devidos problemas é que depois vão levar à destruição. É como se o mesmo mal que levou à destruição também levou Jerusalém a não reconhecer o próprio Salvador na frente dela. E isso é importante porque às vezes isso acontece conosco, né? Ou seja, os nossos pecados, os nossos problemas, os nossos preconceitos, os nossos estereótipos nos impedem de ver a graça divina. Tá? Mas eu acho nessa passagem. O mais importante nessa passagem está logo no início, né? Porque fala assim, Jesus se aproxima de Jerusalém, vê a cidade e qual é a reação dele? Começou a chorar. Sabe, pessoal, é algo muito especial quando Deus chora, né? A figura de um Deus que chora é algo muito profundo. E é algo muito profundo e deveria ser muito valorizado por nós. Sabe, porque, de certa forma, e me corrijam se eu estiver errado, mas isso é o que eu observo. Eu posso ter uma visão enviesada, uma visão distorcida, mas a imensa maioria das pessoas trabalham a fé como se a tristeza, como se o desespero, como se a dor fosse algo errado. Eu sei que tem gente que diz que o sofrimento retira o penas do purgatório, mas não raro, quando você está chorando num velório, é capaz de alguém virar e dizer, não chora não, você tem que ter esperança, você tem que estar alegre. Ou quando alguém está com um parente doente no hospital, tem sempre alguém que aparece dizendo, não fica assim, você é um homem de fé, ou você é uma mulher de fé, não cabe desesperança na vida. Vai dizer que você que está me ouvindo já não ouviu isso. Se não foi para você, você já não ouviu isso sendo dito para alguém. É como se a gente admitir que está triste, que admitir que está cansado dos problemas, das dificuldades, até meio desesperado, né? Desesperançado até, né? Alguma coisa do tipo, isso aqui não vai ter solução. Não, você não pode falar isso, Bernardo. Você é um diácono, você é um homem da esperança, você não pode falar isso. Mas como é isso? Como eu não posso ter um momento de
exaustão, um momento até de desespero, até de desesperança, né? É gozado que eu estou no tempo de esperançar e eu estou dizendo que eu tenho direito a ter até desesperança. Sabe, pessoal, porque se meu Deus, que é o ser mais perfeito do mundo, se Deus, que é a esperança, a alegria, né? E acima de todas as alegrias, a esperança, geradora de todas as esperanças, se Ele chora, porque eu não posso chorar. Se há sofrimentos para Deus que são tão grandes, que Deus chora e lamenta, porque eu não posso chorar e lamentar com Ele. Como eu não posso chorar dos meus problemas, lamentar os meus problemas, me desesperar nos meus problemas, se Ele fez isso. Ele não só chora, como ele faz uma fala de uma profunda desesperança, de uma profunda tristeza, né? Haverá dias que vão te cercar, Jerusalém, vão massacrar o teu povo, vão destruir a tua cidade. E você não conseguiu alcançar a única coisa que podia evitar isso, Jerusalém. Como é que você me faz isso? Observa que há um grau de desespero na fala de Jesus. E se o Deus chora, se o Deus se desespera, por que eu não posso fazer isso? Por que eu tenho que virar para o meu irmão ou para minha irmã e dizer, não chora? Pelo contrário, eu deveria fazer o oposto. Meu irmão, você está triste. Minha irmã, você está desesperançada. Chora, grita, reclama. Porque se Deus dá a si próprio o direito de sofrer e chorar, por que nós vamos negar isso? 2022, um ano de trazer a juventude para a igreja. Provavelmente, concordo. Acho que é necessário. Concordo, senhor. Concordo com você, Torre. E sabe, eu ainda vou mais além. Eu ainda vou mais além. Se você segue Jesus, você tem o dever de reconhecer a tristeza do outro. Dever de reconhecer que o outro tem o direito de estar triste. Você pode ir além. Você pode ir além, né? A juventude está vazia, está precisando de Deus no seu interior, no coração e na razão. Então, eu acho que se bobear, não é só a juventude, não. Eu acho que boa parte da sociedade está precisando de Deus. Eu acho que é até o oposto. Salvo poucas pessoas, o grosso está precisando de Deus. E aqui eu quero levantar um... Quando você vê o seu irmão sofrer, quando você vê a sua irmã sofrer, você tenta consolá-lo ou você tenta reprimi-lo? Sabe, as pessoas têm o direito de sofrer. E às vezes ela tem motivos concretos para sofrer, mas às vezes ela tem motivos que você não enxerga, mas que são motivos de sofrimento. Hoje eu estava falando para os meus alunos, no mestrado, no ambiente científico, no ambiente de uma atividade de números, eu estava falando de coisas que não podem ser medidas. E um dos alunos falou,
O sofrimento é uma delas. E eu fiquei contente. Porque a gente não pode dizer assim, ah não, só quem sofre muito tem direito de chorar. Mas o que é sofrer muito? Quanto pesa sofrer muito? Qual o tamanho de sofrer muito? Não pode ser medido. Só quem sofre sabe o sofrimento que tem. E o que pode ser uma besteira para o outro pode ser uma espada no peito para mim. O que eu posso achar insignificante para o meu irmão, para minha irmã, pode ser absolutamente insuportável. Então, nós não só devemos reconhecer o direito do irmão e da irmã sofrer, chorar, mas nós devemos também nos comprometer a cuidar do irmão que sofre. Né? O Torre está falando, a sociedade está vazia, e está mesmo. A gente vê pessoas ostentando riquezas enquanto outras passam fome. A gente vê pessoas se gabando de grandes vitórias, de grandes conquistas, enquanto os outros estão perdendo tudo. E a gente vê pessoas muito preocupadas com a sua oração, com a qualidade da sua oração, com a quantidade da sua oração, mas não estão dispostas a gastar um tempinho da vida delas para ajudar o outro a rezar, para se dedicar um pouquinho ao irmão que precisa de uma ajuda. Eu sei de casos, por exemplo, de terço dos homens, que algumas pessoas foram criticar esse meu diácono, começou a organizar e apareceu lá um sujeito com um aspecto visivelmente, uma pessoa que era fora da igreja. Segundo ele, ele tinha um aspecto de um homem que já havia caído na dependência da bebida, né, na desgraça do alcoolismo, né? Chorar de felicidade, choro represado, choro de piedade. Tem tantos tipos para demonstrar tais emoções, exatamente, Torres, por aí mesmo, né? Esse homem já havia caído nas garras do alcoolismo, a família dele estava em frangalhos e ele resolveu ir no terço. No segundo ou terceira vez que ele foi, depois do terço, algumas pessoas foram conversar com o diácono para criticar o diácono. Diácono, como é que você deixa esse homem estar participando do terço dos homens? Ele nem rezar Ave Maria direito, ele sabe rezar. Vejam bem, você tem um homem caído na miséria humana, com a sua família quase destruída, marginalizado, excluído, ou seja, ele está na marginação, ele está na marginalização espiritual e na marginalização da igreja. E ele procura a igreja. Ele quer rezar, mesmo rezando mal. E o meu irmão diácono fala assim, mas ele estava chorando rezando a Ave Maria. Mas, novamente, ele tem que rezar com fé, com esperança, a Virgem Maria é linda e tal. E ele falou assim, ele de fato não sabe rezar a Ave Maria direito. Mas ele está encontrando um lugar onde ele pode aprender. Sabe, essa dimensão, uma dimensão maravilhosa, porque ele viu no irmão o Deus que chora. Aquele irmão que chora, chora por ele, mas chora também pela comunidade, né? Que mostrou a mesma cegueira de Jerusalém. Ângela está falando, só a misericórdia de Deus vai nos salvar. Eu vou dizer para você que só um Deus que chora pode nos salvar. Já pensou nisso, Ângela? Só um Deus que chora pode nos salvar.
porque só um Deus que chora consegue entender o nosso limite. Amém? Bom, pessoal, essa foi a reflexão de hoje, né? Tá quase dando meia hora. Como eu já perdi 2, 3 lives, eu vou fechar essa live. Tá? Amanhã a gente vai tentar fazer uma live de meia hora sem problema. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Maria Madalena, que chorava quando recebeu a notícia da ressurreição. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Chorem quando for momento de chorar. Consolem sempre. Tá? Amanhã, 19h30, a gente se vê. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.